Paz e graça do nosso Senhor Jesus Cristo, esse que vos fala Alf, nesse 14 de março de 2023, terça-feira, vamos gravar mais uma aula do curso Teologia Básica, baseado na estrutura do Dr. Charles Healy, do Seminário Dallas, Texas, falando sobre o tópico 72, os tipos de governo da igreja. Se a igreja é congregacional, se a igreja é federativa, ou se é um mix ou de governo mínimo. Então nós vamos entender neste vídeo, muito importante desta aula, sobre a organização da igreja e também sobre as referências bíblicas, as orientações e ordenações bíblicas no sentido desse assunto de organização de igreja, que no Brasil é tido como uma associação religiosa civil, né? Na forma da lei. Porém, há uma forma espiritual da igreja. Nós vamos falar um pouco também sobre essa questão do Estado e da igreja. Bom, o tópico 72, vamos começar com oração. Senhor Deus, abençoa esta aula, prepara os nossos ouvintes agora, tarde da noite, para compreender este importante assunto sobre a igreja, que é o teu corpo. Corpo de nosso Senhor Jesus Cristo na terra. E ela é o alicerce dos muros das tribos de Israel, que adentrarão as portas, os portões das portas da Jerusalém Celeste, onde moraremos eternamente com a luz do Cordeiro, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Os tipos de governo da igreja, tópico 72. Do que a igreja local é formada? A igreja existe no momento e no lugar em que dois cristãos estão reunidos em nome de Cristo? Eu creio que sim. O Dr. Charles, ele acha que não. Ele diz que se a igreja não acolher a todos, e uma igreja que tem só duas pessoas, como pode acolher todos, né? Eu acho que é a igreja. Em nome de Cristo, mesmo a igreja até tendo doutrinas erradas, elas são disciplinadas pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Como nós vemos no livro de Apocalipse, quando o Senhor Jesus, em glória, disciplina as suas igrejas. Então não há nenhuma certa, perfeita, não sei Filadélfia, né? Mas as outras 6 igrejas têm problemas, têm pecado, e o Senhor Jesus disciplina essas igrejas. Portanto, eu creio que sim, uma igreja pequena, até uma igreja familiar, já é igreja. Isso não significa que ela não vá desenvolver, crescer como uma semente. Assim como o Senhor Jesus Cristo, com Maria e José, creio que já era a igreja. Qual a quantidade de organização necessária para se ter uma igreja local? Alguns acham que menos, outros acham mais e complexa. Então, o Novo Testamento dá algumas orientações e alguns exemplos, tradições a serem observadas e aprendidas. Primeiro ponto é que no Novo Testamento está claro que os que não professam a fé em nosso Senhor Jesus Cristo não fazem parte e não podem adentrar a igreja. O segundo ponto é que todos que adentram a igreja pela fé em nosso Senhor Jesus Cristo são batizados. Não há aqueles que não se batizam tendo feito a profissão de fé em nosso Senhor Jesus Cristo. A organização começou em Atos 14, 23, quando os missionários Paulo e Barnabé constituíram presbíteros. A igreja existe com um propósito, qual é? Fazer a vontade de Deus, e isso inclui muitas coisas, como ordenanças, evangelização, edificação cristã, adoração, contribuição, ministério com diferentes idades. Um ministério especializado para um grupo particular de pessoas não pode ser igreja, embora possua aspectos de atividades similares ao de uma igreja. Se essa reunião não abre as portas para todos os cristãos, então não é igreja. Aqui não faz sentido, né? Eu não sei o que ele quer dizer aqui.
Eu creio que ele queria dizer assim, como se fosse uma igreja que é de uma etnia ou de uma nacionalidade apenas, né? Como, por exemplo, não sei se sabem, mas a igreja luterana, por muito tempo no Brasil, né, antes da Segunda Guerra e durante a Segunda Guerra, era uma igreja étnica de alemães. E depois, hoje não, hoje ela abriu as portas para todas as nações e etnias. E a igreja existe para fazer esse propósito de Deus, mas nem todas ainda atingiram esse estado. Então, não é porque uma igreja é uma igreja étnica que não é igreja, mas ela precisa ser trabalhada pelo Espírito, pelo Senhor Jesus Cristo. Como, por exemplo, foi a igreja na África do Sul, né? Por muitas décadas eles foram fechados aos negros, né? Mas o Senhor foi disciplinando, foi quebrando essa dureza de coração e ela foi abrindo as portas também àquela comunidade nativa da África do Sul. Então, os detalhes da organização da igreja não são especificados muito no Novo Testamento. E a igreja contava no início o número dos seus membros, como está em Atos 2:41, e depois eles escolheram ajudantes para os apóstolos, que eram os diáconos, Atos 6:1-7, e para a assistência dos membros da igreja, Atos 2:41, 4:4. Também Atos 4:32-37. Os presbíteros passaram a ser considerados como líderes em Atos 11:30, que levaram pelas mãos de Paulo e Barnabé ofertas da igreja de Antioquia da Síria. Bom, essa é uma visão geral do Novo Testamento e as suas organizações, suas tradições para a organização da igreja. Agora vamos ver um tipo de igreja de governo mínimo, que é uma igreja conhecida nos Amish. É um grupo que vive em fazendas, em produtos agrícolas, e elas são lideradas por pequenos grupos de presbíteros. Enfatiza o exercício dos dons espirituais de todos os membros, minimizam o conceito de membresia e dão destaque à liderança espiritual de Cristo. Entre eles está os Quakers, os irmãos de Plymouth, e se organizam em chamadas comunidades produtivas, geralmente agrícolas. Esses grupos, obviamente, possuem alguma forma de organização